pessoas que estão eventualmente ouvindo a reunião pelas rádios. Eu sou Bernardo Lucida, vereador aqui da Câmara Municipal, e hoje, talvez o dia que eu ocupo a tribuna com mais apreensão e responsabilidade. Venho perante a tribuna da Câmara Municipal de Vereadores comunicar aos vereadores e à comunidade tabirana que no final da reunião de hoje vou protocolar na Secretaria o pedido para a instauração do processo de impeachment do prefeito de Itabira da Mão. Antes de mais nada, eu gostaria de tecer algumas considerações sobre o que é o impeachment, para que fique claro para todos, para a comunidade tabirana, o que é efetivamente eu estou propondo para a cidade. O processo de impeachment é um processo de natureza constitucional, é um verdadeiro remédio que é inserido na Constituição para, dentro do nosso modelo presidencialista, evitar que a sociedade seja obrigada a tolerar um governo irresponsável, um governo negligente, um governo omisso. Portanto, é um remédio de natureza política e o julgamento do processo de impeachment é exclusivamente político. O que eu quero dizer com isso é que aqui não se busca a comprovação da prática de crimes que são tipificados no Código Penal ou em qualquer lei esparsa, mas sim que haja a comprovação de infração político-administrativa, as quais eu vou demonstrar e serão também comprovados por meio de documentos que eu vou anexar à denúncia. Então é importante, em primeiro lugar, que fique claro isso. O Poder Legislativo ele é soberano para julgar o prefeito ou o Poder Executivo, quando é verificado a falta de condições políticas de governabilidade. Pois bem, eu começo a falar do processo de impeachment lembrando que nós estamos no terceiro ano de um governo e certamente é o governo que teve a maior arrecadação de toda a história do nosso município. Vou relembrar aqui. No ano de 2013 foram arrecadados quase 500 milhões de reais. No ano de 2014, quase um pouco mais de 500 milhões de reais. E esse ano, apesar de haver aí uma difusão no meio social, na mídia, etc., que estamos num momento de crise, ainda assim a arrecadação até o mês de agosto, número fechado, que está no site da Transparência, já alcança 298 milhões de reais, com previsão de chegada a 410 milhões. O que eu quero dizer aqui é o seguinte: nunca nenhum prefeito teve tanto dinheiro. Não pode se falar da falta de recursos. Apesar disso, apesar de termos aí uma sequência de 3 anos, que são certamente os 3 anos com a maior arrecadação da história, de todos os tempos de Itabira. Apesar disso, na sexta-feira passada, num ato de, eu não sei o que eu posso chamar isso, mas num ato de verdadeira irresponsabilidade, o prefeito decretou calamidade financeira. Calamidade financeira, gente, é uma peça de ficção jurídica, isso não existe no mundo jurídico. Na verdade, é a tentativa de justificar um calote. E aí eu fico me perguntando o que aconteceu com a cidade de Itabira para nós chegarmos da arrecadação recorde à calamidade financeira. Qual foi o caminho trilhado pelo governo da ONU para chegar à total falta de apoio social, para chegar ao momento em que os fornecedores não estão recebendo, para chegar ao momento em que funcionários do hospital estão sem receber pagamentos, para chegar ao momento em que o governo do SAMU, do pronto-socorro, foi denunciado para ser rescindido, para chegar o momento em que é necessário decretar a calamidade financeira. Eu digo aos senhores, esse caminho ele passa pela falta de transparência, e eu afirmo isso com muita convicção, porque boa parte dos documentos que eu solicitei eu só consegui obter depois que eu consegui uma liminar do juiz de direito, porque não me foi respondido nem
por ofício e tampouco pelo requerimento aprovado aqui pela Câmara de Vereadores. E abro uma parêntese aqui para dizer, porque por si só, a simples recusa de enviar documentos para requeridos pela Câmara de Vereador é motivo para a cassação do prefeito. Então, estou dizendo aqui o primeiro motivo legal, está previsto na lei, ausência de envio de informações. Mas não foi só isso, não. Além da negligência, além da falta de transparência, além do uso irregular de verbas públicas, hoje já sendo apurado pelo Tribunal de Contas, nós temos ainda o favorecimento pessoal e a corrupção. Esses foram os caminhos que levaram à situação que nós estamos hoje. É por isso que existem instituições hoje na nossa cidade em dificuldade. É por isso que existem empresários hoje que não são capazes de pagar a folha e estão ameaçando de fechar as portas, às vezes com 5, 6 meses sem receber de um dos principais compradores, no caso, a Prefeitura Municipal. Foi esse caminho, o caminho da falta de transparência, da negligência, que permitiu que o município de Itabira fosse incluído lá no sistema do SPC Serasa como mal pagador, e está lá de novo hoje. Foi esse caminho que levou ao fim do convênio do SAMU, ao fim do convênio do pronto-socorro denunciado, que está comprometendo a prestação de serviços básicos. Aliás, toda a cidade está sofrendo. Na semana passada, eu estive na FUSESI e eu cheguei lá e vi um prédio, o esqueleto de um prédio construído e o restante dele não terminou. O que aconteceu? A Câmara aprovou o repasse do recurso, mas o recurso não foi enviado. A FUSESI colocou dinheiro lá e o custo de engenharia está comprometido. A mesma coisa na Unifei. Eu li aqui na Câmara já esse ano uma carta, um verdadeiro pito, que o reitor dá no prefeito municipal dizendo: olha, prefeito, não faça compromisso que o senhor não pode cumprir. E o prefeito havia se comprometido a entregar o prédio em fevereiro, depois foi para junho, foi para julho, foi para agosto, nós estamos em setembro e ainda não foi entregue. São os caminhos que realmente têm prejudicado enormemente o município de Itabira. Bom, eu vou repetir aqui. Isso aconteceu depois de 3 anos de arrecadação robusta. Mesmo no ano de 2015, nós temos a previsão de ter a terceira maior arrecadação da história. E por várias vezes, senhores, especialmente os vereadores que convivem comigo aqui, eu já disse que isso vem acontecendo devido aos contratos milionários feitos para atender interesses de financiadores de campanha, de amigos de campanha. Já publiquei isso na rede social por várias vezes, já disse isso aqui pessoalmente, e eu quero insistir nisso. Não se trata apenas da incompetência do prefeito Damon. No meu entendimento, ele também é incompetente, mas há algo mais. E eu vou mostrar para todos os senhores aqui o caminho que comprova os indícios da corrupção. Eu vou voltar a dizer aqui: para configurar a infração político-administrativa capaz de autorizar a cassação do prefeito, basta a negligência. E nós temos diversos exemplos de negligência. Pegar o patrimônio histórico do município, o acervo do museu, e jogar no porão é negligência como bem cultural fundamental, a história da nossa cidade. Deixar com que os hospitais sejam ameaçados e convênios fundamentais para a manutenção da saúde do município seja ameaçado e denunciado é negligência com a saúde pública. Enfim, deixar com que o nome do município vá para o SPC é negligência também com a administração pública. Portanto, além da negligência, que já por si só seria suficiente, repito, como já por si só seria suficiente também a recusa em enviar documentos aqui para a Câmara, vou mostrar o trajeto. Passa para mim, por favor. Para começar, comprovando o argumento que esse prefeito é o prefeito que mais arrecadou na história. Está aqui em números atualizados a comparação com 5 prefeitos anteriores, mostrando que Damon é o prefeito que mais arrecadou na história. Aqui nós temos a tela do site de transparência no ano de 2013, 498 milhões. No ano de 2014, foram também mais de 490 milhões. E no ano de 2015, até o mês de agosto, já foram arrecadados 298 milhões.
Aí, na sexta-feira, todos viram, foi decretada a calamidade financeira. Está aí na capa do jornal, está o decreto. O decreto, pode passar? Também comprovando isso. Agora eu quero chamar a atenção. Obrigado, presidente. 10 minutos eu termino. Agora eu quero chamar a atenção para uma figura que talvez parte da cidade não conheça. Está aqui conversando com o prefeito e o vice-prefeito no dia em que foram apuradas as urnas. Está vendo essa pessoa aí? Aparece aqui em um momento, e eu já disse, interesses de financiadores de campanha. Passa a próxima foto. Logo após a vitória, na Mauro Ribeiro, houve a comemoração e estava lá no palanque uma pessoa que ninguém conhece em Itabira, que não é itabirano, que não participa da política da cidade, mas estava lá defendendo algum interesse. Pode passar. Novamente aqui, no fundo, numa coletiva de imprensa, no dia da vitória. Mais uma vez, articulando com o prefeito. Quem é essa pessoa, gente? Essa pessoa, vou mostrar a carteira de identidade dela. Atende pelo nome de Ricardo Fantoni. O Ricardo Fantoni é dono, proprietário de uma empresa chamada Prius. Está aqui o contrato social da Prius, comprovando que o Ricardo detém 99,65% da empresa e o resto é da irmã dele. Ricardo Fantoni, dono da empresa Prius, depois de figurar durante tanto tempo, durante a campanha de Damon, de participar ativamente das decisões centrais da campanha, logo após o início do mandato, é premiado com um contrato de R$ 9.278.000 e mais alguma coisa. Um contrato dos 9 milhões, dos quais já foram pagos. Aqui no ano passado, mais de 4 milhões. Esse ano, mais de 800 mil. Esse aqui é apenas um exemplo dos esquemas de favorecimento pessoal que andam ocorrendo na Prefeitura de Itabira. Eu poderia trazer outros. Outros já foram apresentados. Posso citar aqui como mais um exemplo, vou apresentar o do contrato do advogado Fabrício, que já virou ação e está no Tribunal de Justiça esperando para ser julgado por crime de improbidade. No caso específico do Fabrício, é um processo judicial. Aqui eu estou mostrando a irresponsabilidade do prefeito capaz de ensejar a cassação pela Câmara Municipal. O que eu quero dizer é o seguinte: um cidadão que não é da cidade, que aparece durante a campanha, que a gente mostra a foto dele aqui, e que depois é premiado com um contrato de mais de 9 milhões de reais, e que o serviço não foi justificado, não apareceu. Eu já cansei de pedir aqui na Câmara, não vi, ninguém consegue me falar qual serviço finalmente foi processado, foi prestado, porque na verdade esse contrato foi feito exclusivamente para subtrair os cofres públicos de Itabira. Esse foi o intuito. Para mim, isso aqui está mais do que evidente do que é necessário a cassação do prefeito. E quais são as consequências do dinheiro que sai com contratos feitos, o contrato do senhor Ricardo? É o nome da prefeitura de novo no SPC e no Serasa. Essa certidão é de ontem. De novo está lá como devedor no SPC e no Serasa. É a rescisão do contrato do SAMU. Está aqui a cópia do ofício enviado pela Irmandade Nossa Senhora das Dores, dizendo que não pode mais administrar o contrato do SAMU porque não tem recurso. Já está sem receber há mais de 90 dias. A mesma coisa em relação ao pronto-socorro municipal. Pois bem, senhores vereadores, público presente, a toda Itabira, eu refleti muito antes de tomar essa decisão. Confesso aos senhores que é uma das decisões mais difíceis que já tomei. Mas eu estou muito convicto que o melhor que nós podemos fazer para Itabira é tirar da mão do poder. Não é possível manter um prefeito que utiliza a máquina pública em benefício de amigos, em benefício de pessoas que tiveram na campanha, sabe-se lá com quais interesses. Nós não podemos permitir que o resto que ainda está de pé na cidade comece a ruir.
Eu falo isso com muita preocupação porque sei que a Irmandade Nossa Senhora das Dores, por exemplo, que é a mantenedora hoje do Hospital Centenário, do Hospital Nossa Senhora das Dores, e também mantém o convênio do SAMU e do pronto-socorro, ela está com crédito superior a 10 milhões de reais. Ou seja, a Prefeitura deve mais de 10 milhões de reais para a Irmandade Nossa Senhora das Dores. A FUNSESI, que hoje administra o Hospital Carlos Chagas, tem um crédito da ordem de 2 milhões de reais. O CICEL, que é o consórcio de saúde, também está com um débito, né, a ser recebido por volta de 2 milhões de reais. Isso sem falar dos empreiteiros, das empresas que prestam serviços, da Unifei que está com prédio atrasado, do projeto de engenharia da FUNSESI que está indo por água abaixo porque o dinheiro não foi repassado. Ou seja, eu realmente penso que esse é o momento de nós tomarmos uma decisão difícil, uma decisão política, que será amplamente debatida pela Câmara e que será tomada pelos vereadores de Itabira. Uma decisão de investigar se aqui há ou não motivo suficiente para caçar o prefeito. No meu entendimento, já está mais do que demonstrado que o prefeito não merece permanecer no cargo, diante da negligência com a qual tem tratado o serviço público, diante da falta de transparência, da forma pela qual ele tem comprometido diversos serviços. Por isso, eu peço aos vereadores, hoje, no fim da tarde, estou protocolando na Câmara Municipal, na Secretaria, onde é o local que deve ser protocolado, o pedido de impeachment do prefeito Damon. Peço aos senhores que examinem com muita responsabilidade, que eu tenho certeza que vai ter, que nunca faltou aqui na Câmara Municipal, responsabilidade para examinar todas as matérias que chegaram aqui. Tenho certeza e falo com muita convicção que nós temos um papel histórico para Itabira. Nós não podemos permitir que o ano que vem, apesar de mais um ano que já aponta nova arrecadação milionária, acima de 450 milhões a previsão, que ainda assim nós continuemos com serviços públicos comprometidos, com empresas comprometidas e com a população pagando pela má gestão, pela negligência e pela corrupção. São os meus registros e penso, sobretudo, no apoio da população de Itabira, que a população se manifeste aqui na Câmara, com cartaz, pela rede social, conversando com as pessoas, que nós todos nos juntemos e mostremos que realmente cansamos disso aí. É hora de dizer, chega, basta, nós não vamos tolerar mais um governo corrupto, um governo incompetente, um governo negligente. Senhor presidente, colegas vereadores, vereador Bernardo Lucida, quero cumprimentar aqui todo mundo que está aqui fazendo o papel democrático.